Ok, então vamos iniciar a nossa sétima aula, né, de espondiloterapia. Tu quer fazer a tua pergunta agora, Taíde? Agora Acho ele que desligou o vídeo. o microfone. Pode ser agora? Pode? Eu já falei uma. Quando as vértebras se fundem devido ao desgaste dos discos, eles desgaste dos discos, as vértebras se fundem, né? E aí? O que acontece? O cara não sente dor mais, não? Vamos ver. Bom, a gente não diz assim, vértebras se fundem, tá? É quando o disco não fica muito tempo sem encher. Quando o disco fica muito tempo sem encher, olha o que acontece, ó. Aqui, o disco está cheio aqui. Uhum. Aqui, de noite, ele já está assim, né? Sim. Aí, durante a noite, ele deveria encher de novo. Uhum. Mas se ele não consegue encher, se ele fica muito tempo assim, então não é desgaste no disco, é disco vazio, né, que a gente chama. O disco fica vazio, ele começa a morrer. Olha Uhum. só, ele morre, ó. Entendi. Aí, nesse processo, enquanto ele está morrendo, ele empurra as laterais, ele empurra as laterais, como aqui, ó, tá vendo? Ele empurra as laterais e aqui do lado e na frente, mas ele não empurra na frente nem atrás, ele só empurra dos lados, como aparece aqui, ó. Aqui nos lados, o ligamento anterior, que a gente chamou na aula, aquela como nota de 100, esse ligamento nas laterais fica negativo e começa a atrair cálcio. Aí, células que sabem fazer osso vão ali e transformam aquela nota de 100 em bico, né? Em cálcio, ó. Aqui, aqui, ó. Esse amarelo todo que você está vendo aqui é Sei, cálcio. são os bicos de papagaio, né? Isso, bico de papagaio, que nesse caso aqui não dói, ó. Porque o nervo sai aqui em cima do verde e o Uhum. bico sai aqui do lado. Então, o bico não encosta no nervo, né? Uhum. Então, o bico lombar não dói, a menos que fosse um bico na faceta, mas aqui no corpo da vértebra não dói. Se esse disco não voltar a encher, como eu mostrei naquele outro lá, se ele ficar muito tempo vazio, olha o que vai acontecer. Ele não enche mais, o disco morre, e ele Uhum. faz tanta pressão dos lados que acaba fundindo. Mas isso aqui não dói, só deixa a pessoa dura. Ela não consegue voltar, ela fica inclinada para frente e anda assim na rua. Anda inclinada para frente. Uhum. Tudo calcificado aqui, mas isso aqui não gera dor. Tá, Taíde? Entendi. Tá? Aí, mais outra pergunta em cima disso. Ah, Uma aula anterior aí falou-se que as vértebras têm vida, né? Elas são vivas, que tem uns tipo de uns poros lá que fica
abaixo, Sim, digamos assim, por sim, baixo, digamos, dos discos, né? E sim. quando elas se fundem, ele morre ou ele... Não, O que que continua. acontece? Quem morre é o disco. A, Só o disco, né? a vértebra continua viva. Olha os poros que tem aqui, ó. E o que que alimenta ela? O sangue que passa aqui do lado de fora acaba entrando e deixando o oxigênio que ela precisa, acaba deixando os sais minerais, as vitaminas, o cálcio, deixa tudo ali. É o sangue que está passando Ah, aqui em volta, ó. É. então tá entendido. Eu pensei que talvez queria saber o que que ia acontecer com elas, mas então tá explicado. Quem Desculpa morre minha é o pergunta. disco, né? Isso, então é o disco só que morre, né? O disco morre porque ele Tá se entendido. alimenta do que ele consegue puxar do osso. Se ele não consegue mais puxar do osso, ele começa a morrer. Por isso que é tão importante dormir bem, porque ele puxa Deixa eu o perguntar osso outra quando a coisa para pessoa está você. deitada. Nessa mesmo, nesse mesmo foco aí, a pessoa só, o disco só se enche à noite ou e se a pessoa deitar 2 horas durante o dia, O ele disco, recompõe também? ele consegue encher por 2 horas, é pouco tempo. Para ele encher em 2 horas, tem que ficar nessa posição aqui que eu expliquei para vocês numa aula aí. Olha, vamos ver no que está. Então, eu sei qual que é a posição. Então, mesmo que seja de dia, digamos que eu estou assistindo um jogo. Pode ser de dia, eu posso estar nessa posição que está fazendo bem Nessa para os discos. posição aqui, ó. Eu sei, entendi. Aí Então, ele. não precisa ser só à noite, não. Pode ser Não, qualquer hora que a pessoa descansar nessa posição, tá bom. nessa posição, ele começa a encher. Tá bom, beleza. Tá, por hora é só, Rubens. Muito obrigado. Tudo bem. Então, vamos continuar a nossa aula, né? Na aula passada, é muito bom quando vocês fazem perguntas. Muito bom. Aham. Então, na aula passada, nós estudamos o sistema nervoso, né? Que tem o central, composto pelo cérebro, cerebelo, Uhum. ponte, bulbo e medula. Tá chegando aqui, deixa eu ver quem é que é. Deixa eu ver quem é que tá. O Sandy Avelino. Boa noite, Sandy. Boa Então, noite. voltando aqui, se ficou alguma pergunta que você gostaria de fazer, Sandy? Não, não. Não? Sem perguntas? Então tá. Então, eu estou recapitulando algumas coisas, eu respondi a outras perguntas aí do Ataíde, mas vai estar na aula, tá? Está tudo gravado. Então, a função do central é receber informações, interpretar e decidir o que fazer com elas, né? Aham. Quem entrega para o central as informações de fora do corpo é o sistema nervoso periférico, que entrega essas informações que estão marcadas aqui, ó. Luz, som, cheiro, sabor, dor, tato, pressão, calor e frio. Ele pega essas informações, entrega para o central, que vê o que elas significam, interpreta, né? E Uhum. decide o que fazer com essas informações. Aí, quando ele decide o que fazer, quem executa a ordem é o sistema nervoso periférico. O periférico, como nós vimos, ele se divide em craniano e raquidiano. Os cranianos estão na cabeça e cuidam do rosto, até a orelha. E os raquidianos cuidam de tudo menos o rosto. Tudo Uhum. menos o rosto. Mas nem sempre é só
central, periférico, periférico, central. Quando a informação traz uma conotação de esforço ou de emergência, o sistema nervoso central se comunica com o sistema nervoso emotivo, que está lá no terceiro ventrículo, né? O hipotálamo. Aí eles ficam trocando figurinha. Se dessa troca de figurinha aparecer duas emoções que são perigosas, quais são as duas emoções perigosas? Hein, Ataíde? Eu não consegui pegar ainda não. Leonardo, quais são as duas emoções que são perigosas? São perigosas. É o autônomo? Não, peraí, é o autônomo simpático e o Quais para são as emoções? as emoções. Peraí. Medo Hum. e raiva. Ah, sim. Se a pessoa sentir essas duas emoções ou uma delas, Aham. se aciona o sistema nervoso autônomo de visão simpática. Ah, Simpática. Aí a pessoa fica pronta para bater ou correr. uhum. Aí lembra que ela fica pálida, olhos Sim, arregalados, pupila dilatada, branca, coração disparado, respiração disparada, né? Pelos arrepiados, e ela vai abrir a porta, sim. né? Aham. Se ela acha que não é perigoso, vira o parasimpático, que cuida Ah, da digestão e o repouso. hum, Então, aqui a gente aprende algumas coisas. Por exemplo, eu contei a história do Joãozinho que veio da escola para vocês, não, né? não, eu me lembro não. Então Joãozinho tá. não. O Joãozinho chegou às 11h30 em casa, a mãe estava fazendo o almoço, e a mãe pediu para o Joãozinho, deixa eu ver o boletim, porque hoje a prof ia entregar. O Aham. Joãozinho fez de conta que não ouviu a conversa, e a mãe pediu de novo, deixa eu ver o boletim, guri, senão tu vai apanhar. Aí ele pegou e mostrou o boletim para a mãe. Estava tudo vermelho. Ah, A mãe só disse assim: espera o teu pai chegar. O Joãozinho ficou com medo, porque ele iria apanhar, né? Foi para o aham. quarto, colocou papel dentro das calças, jornal, assim, para não sentir, e ficou esperando o pai chegar. Ao meio-dia, o pai chega. Bom dia, meu filho. Como que você está? Vai lá dar um beijo na cabecinha do Joãozinho. Diz para a mulher que o cheiro está muito bom, a comida parece ser deliciosa. Aí ele senta-se à mesa e começa a se servir, né? E Aham. pergunta: quer que eu te sirva, filho? O filho se diz assim: não. Mas tu está doente, meu filho? O filho só baixa a cabeça. Aí a mãe diz assim: mostra. E o pai: mostra o quê? Não vai me dizer que tu ficou reprovado. Depois do dinheiro que eu gastei nos livros, na pasta, no uniforme, nos tênis, tu me ficou reprovado de novo? O Joãozinho está com medo. Se ele está com medo, ele está simpático. Quem está simpático não fica parasimpático. O pai que Ah, estava parasimpático, quando escutou a história, ficou simpático também. Ficou com raiva. Quem é que almoça? A mãe. é, A mãe vai almoçar. Não se resolve problemas quando se está fazendo uma refeição. Não tem ah, como.
estraga a refeição quando se resolve problemas. Uma vez, eu estava dando um curso em Porto Velho. Fiquei 5 dias antes para fazer propaganda do curso e na televisão, e 10 dias dando o curso. Depois de 10 dias, terminei o curso, fui para Cuiabá. Fiquei 15 dias, 5 dias antes e 10 dias dando o curso. Cheguei em casa com o bolso cheio de dinheiro. Convidei a minha esposa para almoçar. E a minha esposa, fomos almoçar numa pizzaria. Aqui nas pizzarias, eles entregam na mesa uma travessa com radite, que a gente chama aqui, vocês devem chamar de almeirão, de radite com bacon. E, né, eu comecei a beliscar, daí a esposa, pedimos uma cerveja, e daí a minha esposa disse assim, mais uns 3 cursos assim, a gente sai do buraco. Eu olhei para ela, eu não sabia que a gente estava no buraco, era ela que cuidava das contas, né? Daí eu pedi para ela, mas qual é o buraco? Ela disse, não, eu falei por falar. Conversa. Eu fiquei tão nervoso e ela tão nervosa que eu havia percebido que nós pedimos a conta antes de chegar o primeiro pedaço de pizza, que era rodízio, nós pedimos a conta. Não se trata de negócio quando se está fazendo uma refeição. Aprendam isso, tá? Aprendam isso. Mas por que eu estou ensinando essas coisas aqui para você? Um desses dois sai da coluna. Qual será que sai da coluna? O simpático ou o parasimpático? O parasimpático? Vamos ver. Bom, aqui está o central, né? Cérebro, cerebelo aqui atrás. A ponte, que parece uma grávida, uma gestante, né? O bulbo e a medula. Deixa eu mostrar uma imagem aqui. Esse aqui que vocês estão vendo na imagem é o craniano, ó. Sai direto do cérebro para a face, para os olhos, para a boca, ó, olhos, mexe os olhos, entra a luz, etc., glândulas salivares e tudo isso, tá? Esse aqui é o craniano. Esse aqui é o raquidiano, ó. O raquidiano. Sai da coluna, né? Por que ele parou tanto? Deixa eu ver. Agora, olha aqui. Esse aqui é o emotivo. É ali que se fabrica as emoções, né? E esse aqui é o autônomo. Aqui fica o simpático. É aqui que fica o simpático e o parasimpático. Fica lá dentro da cabeça, bem pertinho do emotivo. E olha só, o parasimpático sai do cérebro, desce por um nervo que vai até o abdômen, depois sai da coluna só lá no útero e testículo e bexiga. Senão, ele não sai da coluna, o parasimpático. Mas olha aqui o simpático, todo ele saindo da coluna. Então, se eu tenho um problema de coluna, eu posso ou não
estar afetando o simpático, Ah, porque o simpático sai da coluna. hum. Agora, o que que vocês acham? Os problemas de coluna acontecem em qualquer parte da coluna ou eles gostam de alguma parte da coluna? Como que era mais na parte torácica, será? Torácica, lombar? Ou acontece em toda? Deixa eu mostrar uma ilustração aqui para vocês. Deixa eu mostrar uma ilustração. Esse aqui, ó, que está aparecendo na imagem para vocês, é o parasimpático. Deixa eu pegar a apostila para saber qual é a página. Só um pouquinho. Então, não conheço. Olha. Me desculpem, é que eu estou lecionando uma outra turma lá na Ah, sala de sim. aula, que é o intensivo, então eu Hum, acabo levando o material para lá, aham, deixo uma não, parte lá. Vocês vão abrir a apostila de vocês ah, na página 19, não, 20, 21. Página 21. sim. Vai aparecer, deixa eu, vai aparecer esse desenho que vocês estão vendo ali, ó. Deixa eu destacar aqui a página para vocês poderem. Aqui, ó. Essa página aqui. Acharam ela? Página 21? 21, acho. Aham, Ali vocês têm o desenho do parasimpático, ó. Olha como ele não sai da coluna. A única parte que sai da coluna está lá embaixo no sacro. E no ah, sacro a gente não tem problemas, porque é um osso só, né? aham, Por isso que a gente não tem problemas com o ah, parasimpático, perdão. O que ah, está escrito em amarelo lá embaixo? os comprometimentos de coluna pela A- A DEC? AD ADEC não costumam afetar o parasimpático. É. Agora vira a página. Aí, Olha só, todo o simpático saindo da coluna. Ele começa a sair no início da torácica, né, aqui embaixo, ó, e aham, vai sim. até lá embaixo na segunda lombar. E aonde que a gente costuma ter problemas de coluna? Deixa eu fazer um desenho aqui para vocês entenderem. Olha aqui. Na aula que vem, eu vou mostrar em vídeo para vocês como é que nós somos. Todos nós temos a bacia assim, ó. Uma perna
a outra perna, e uma perna parece ser mais curta. Todos nós temos uma perna que parece ser mais curta. E ela, normalmente, 97%, 97% é a perna direita. A pessoa aqui está de costas para mim, tá? Quando a direita fica mais curta, na verdade, ela não é mais curta, é que isso aqui ficou mais alto do que esse aqui, ó. Esse está mais alto que esse. Então, a coluna das pessoas, a gente pensa que é reta, mas a coluna das pessoas faz isso aqui, ó. Ó. Daí, os nossos ombros ficam assim, ó. O ombro esquerdo deveria ser mais alto do que o direito. Por isso que as mulheres que usam bolsa quase sempre colocam do lado esquerdo, porque se colocar no direito cai. Aí o pescoço ficaria assim, e a pessoa faz uma outra curva e se mantém assim, ó. Então, todos nós somos assim. Deixa eu mostrar um exemplo para vocês aqui. Deixa eu mostrar um exemplo para vocês aqui. Ó, eu estou dizendo que a gente não é assim, que a gente é assim. Olhando de frente, né? O lado direito mais alto e o lado esquerdo mais alto. Agora, como é que eu vou provar isso para vocês? Olha, quando uma pessoa deita na mesa, olha a diferença no comprimento das pernas. Direita, mais curta, ó. Um dedão está aqui, outro aqui. Olha como um calcanhar está mais alto aqui. Olha como tem mais ruguinha, que a curva está mais fechada aqui. Aqui a curva está mais aberta, não está? Olha essa Sim. aqui, ó, como a curva está mais fechada. E todos nós somos assim. Aí, se você fizer uma descompressão, olha como é que fica. A direita, que era mais curta, ficou até mais comprida, né? Outra maneira de a gente saber qual é a perna mais curta, a direita dobra menos. A esquerda dobra mais. Quer ver o ombro? Aqui as duas iguais, ó. Olha o ombro, como o esquerdo é mais alto que o direito. Nossa. Olha aqui uma outra pessoa. Olha como esse pé roda, fica rodado, fica voltado para dentro, ó. Esse aqui mais esticado, ó. Esse aqui mais voltado para dentro. Olha como ele vai menos essa perna do que a outra. Olha como esse ombro está mais perto do final da mesa do que esse. Uhum. Então, eu queria que vocês fizessem o seguinte agora. Que vocês pegassem essa folha na página que está ali. Então, Que olha isso página? aqui. Primeiro, olha isso aqui. Ali está mostrando, você olhando para a pessoa de costas, essa aí está de frente, deixa eu mostrar uma de costas. Não, não tem não tem de... Essa aqui ela está de frente. Olha como está mais apertado aqui, onde que tem o número 1. Então, a tendência das pessoas
é ter dor aqui, no meio e no fim ou no início da torácica, ó. Onde tem o número 1 é onde as pessoas têm tendência de dor. Por que que eu mostro isso para vocês? Porque quando vocês olham essa página aqui, ó, essa página aqui, vocês estão vendo que o vermelho ele sai no início da torácica, no meio da torácica e no fim na segunda lombar. Porque essas são as regiões onde a coluna costuma afetar, embaixo, no meio e no início. O resto quase não tem problemas. Então, vocês peguem uma canetinha vermelha e Uhum. pintem como está aqui nessa figura. Pintem com a canetinha vermelha. Peraí, vou pintar aqui. Eu vou deixar um pouquinho para vocês poderem copiar. Não posso não, Cacau. Tentem copiar bem igualzinho que está ali. Eu terminei o meu, e vocês? Peraí, professor, não terminei. Não, peraí. Aí, o meu eu terminei já. Vai pintar depois, Ataíde? Ô, Rubens, meu carro foi para a oficina e minha torcida ficou lá dentro do carro. Depois tu assiste a aula de novo e pinta. E é isso que eu vou fazer. Tá bom. Inclusive, eu acho que a aula 6 eu acho que eu não tenho ela. Vou verificar depois isso aí. Eu mandei para todo mundo, tá no grupo. Eu vou ver, Não porque tem eu como, fiquei. não tem como tu não ter. Ela tá no grupo. Eu vou ver. Então, aqui, ó. Aqui eu fiz a minha pintura, né? Agora, vocês conseguiriam me dizer por que que nós pintamos só essas raízes? Por que que a gente não pintou tudo? Que as dores provocam só nesse lugar, professor? Isso. Olha só. Onde estão as dores? As dores estão no início da coluna, ó, porque fica apertado aqui, ó. Aqui Uhum. fica bem aberto, aqui fica apertado. As dores estão no meio, ó, aqui, e elas estão no início, início, meio e fim. As dores de coluna
costumam dar na lombar. Aqui a gente quase não tem dor, mas começa a complicar. E elas estão aqui, ó, Na T1. no pescoço em cima do lado esquerdo, no meio das costas do lado direito e embaixo do lado direito. As dores facetárias. Eu estou falando dessas dores aqui, ó. Aqui da faceta, ó. Aquela onde que a gente aperta ali, ó. Ó, Aham. essa dor ali não acontece em qualquer lugar. É no início, no meio e no fim de cada curva. Tá? Aham. Então, quando a gente olha esse desenho aqui, é ó, início, meio e fim, ou início, meio e fim de cada curva. É ali que as pessoas têm problemas. Para baixo disso não tem simpático, e antes da primeira torácica, na cervical, que aparece aqui, também não tem simpático, ó. Não tem simpático ali. Tá bom? Chegou o Jair agora também. Boa noite, Jair. Tudo bem, crianças? Tudo. Por Aham. que nós pintamos só aquelas? Porque é ali onde a coluna dá problema. Do Sim. lado fechado dá dor. E do lado aberto, que quando fecha um, abre o outro, não é assim? Sim. Eu tenho ela fechada Uhum. aqui, ó. Aqui ela está fechada e aqui sai o disco, ó. O disco sai do lado aberto, ó. O disco sai do lado aberto. Então, as pessoas têm tendência de dor nessa região aqui, lombar, torácica e início, o final da cervical ali. O ombro que mais sofre é o ombro direito e o ciático costuma incomodar do lado esquerdo. Olha só, porque o disco sai mais na esquerda. 7 entre 10 dores ciáticas sai na esquerda. E 7 entre 10 tendinites de ombro dão do lado direito. Vão dar do lado direito. Dúvidas aí? Não. Sem dúvidas. E você, Ataíde, conseguiu entender? Eu já ia dizer, eu tenho que estudar bastante. Olhando na imagem aí, tu entendeu esses Eu entendi, vermelhos e esses eu azuis entendi que é início, meio e fim, né? de cada Começa curva? no... Isso. Tem duas curvas. Essa aqui é uma e aqui no pescoço tem outra. Mas como não tem simpático no pescoço, só tem na torácica e no início da lombar, eu não desenhei ali. Então, Entendi. As o dores só no... simpático. Oi? E as dores só no simpático. Não é dores. Isso aqui não é simpático. O simpático não provoca dor. O simpático, quando ele é afetado pelos problemas de coluna, ele atrapalha o funcionamento dos órgãos. Entendi. Por exemplo, se eu tenho um comprometimento aqui no início da minha torácica, o que é que eu vou sentir? Como vocês estão vendo, tem uma raiz daqui que vem, a T1, né? Sobe e vai lá no olho. Quando a gente fica nervoso, como é que o olho fica? Ele fica fechado ou bem aberto? Quando eu fico simpático? Bem aberto, né? Bem aberto.
Então, se eu estou irritado num dia e eu tenho um probleminha aqui, um lado, por exemplo, aqui, ó, o lado esquerdo, a raiz não está vermelha, então significa que o olho esquerdo vai abrir. Mas o lado direito, eu tenho um probleminha, o olho direito não consegue abrir direito. Aí o que eu vou sentir? Já sentiram tremor na vista? Sim, eu já senti. Já. Pois é um sinal que você naquele dia estava meio incomodado com alguma coisa e como tem um problema aqui, o olho fica tremendo, de um lado, do outro não, Ah, tá? aham, Aqui, você nota que tem uma raiz vermelha que sai na T1 e depois todo o pulmão é inervado através dessa raiz que sai na T1. O que acontece quando eu fico nervoso? O pulmão, Bate a respiração fica a mais respiração ofegante ou mais neutra? mais fica ofegante. Isso. Aí vai acontecer o seguinte: a pessoa vai subir uma escada, ela deveria ficar simpática para abrir, para conseguir subir a escada. aham, E o simpático desvia bastante sangue para as pernas para fazer força para subir a escada. E ele acelera a respiração. Como ela tem esse probleminha de coluna, ela não consegue acelerar a respiração. Então, ela fica extremamente ofegante, tem que parar, porque chega a faltar o ar quando vai subir uma escada. Não consegue fazer a volta na respiração, sabe? A gente faz sim, assim, aham, não consegue fazer a volta, a respiração fica curta quando tem um probleminha de coluna aqui. Tem muita gente que tem esse problema, vive cansado e não sabe o que é. Teria que fazer uma descompressão ali na primeira torácica. Perceba que a primeira e a segunda vértebra torácica vão para o coração, ó. E se eu tenho um problema aqui nessa região do pescoço, os sinais para o meu coração bater, ele recebe 5 sinais de cada lado. Um lado vai, o outro lado fica prejudicado. Se prejudicar dois, eu posso ter um descompasso no coração, arritmia. O coração não bate certinho e é um problema de coluna. Aqui na sexta torácica e na sétima torácica, as raízes vão acabar indo para o estômago. Uma para a porta do estômago e a outra para o estômago. O que essas raízes fazem? Quando você está fazendo uma refeição, está simpático ou está parasimpático? para continuar? Parasimpático. Simpático não é hora de comer, né? Eu estou Não, parasimpático. Então, a porta do meu estômago aqui vai estar aberta. E o meu estômago vai estar fazendo suco gástrico para fazer a digestão. Terminou de comer, o simpático deveria vir aqui e, ó, acabou, vamos fechar a porta. E o simpático deveria vir aqui por baixo e dizer, acabou o suco gástrico, não tem mais comida. Quando eu tenho um problema de coluna nessa altura aqui, esses sinais não vão. Aí a minha porta do estômago não fecha e o estômago continua fabricando suco gástrico fora de hora. Olha o que acontece, ó. Deixa eu trocar o destaque aqui. Não, deixa eu fazer aqui. Ó, vamos fazer aqui, ó. O alimento está descendo pelo esôfago, aí não é hora de comer, ele deveria fechar e parar de produzir suco gástrico. Quando eu tenho um probleminha de coluna, um lado fecha. Olha o que acontece com o outro lado. Não fecha
e o estômago fica com ácido fora de hora. O que que eu acabo sentindo? Quando esse ácido passa por aqui, aqui me dá Azia, azia. E se esse ácido vem até aqui em cima, refluxo, né? refluxo. Ali está por que muita gente tem azia, muita gente tem refluxo, por um problema de coluna que não fecha a porta e não para de produzir ácido no estômago. Muito ácido acaba virando gastrite. E se continua, vai furar o estômago. Dá uma úlcera, e uma úlcera é perigosa, porque, só para vocês terem uma ideia, meu pai faleceu disso aí. Furou o estômago dele quando ele estava na praia. Aí a minha irmã foi buscar. Os médicos olharam lá onde ele estava, na praia, não viram que ela tinha furado. Aí foram buscar ele na praia. Aí os médicos desconfiaram que tinha furado, fizeram uma cirurgia. Quando abriram, o médico disse que tirou 2 litros de pus de dentro dele. E ele foi a óbito numa semana por infecção generalizada. Aí no velório, eu estava lá Meu Deus. com a mãe e eu disse, mas como que o pai furou o estômago se ele não tinha azia? Aí a mãe olhou para mim e disse, mas como que ele não tinha? Teu pai morria de azia. Só que os antigos achavam que azia era uma coisa normal, que todo mundo tem, que não tem que cuidar. Ele morreu por causa disso. Alguém de Não, vocês aí sente azia? não, eu não, graças a Deus, sinto não. Jair também não? Pode ligar o teu som ali, Jair. E a Thaís também não? Não, eu sinto dor no estômago, mas é outro problema. Ah, tá bom. Uhum. Estão Não entendendo sinto, até aqui? professor. Sim, não. Tá me entendendo? Tá. Eu estou por vocês, tá? Então, sintomas que uma pessoa pode ter quando a sua coluna está atrapalhando o simpático. Ela pode ter tremor na vista, ela pode ter muita saliva na boca, ela pode se engasgar com facilidade, ela pode ter respiração superficial de não fazer a volta, ela pode ter descompasso no coração, azia, refluxo, hérnia de hiato, gastrite, úlcera, tudo por problemas de coluna. E pode ter aumento da frequência urinária, aqui embaixo na bexiga. Ó. Pode, tá vendo como tem uma vermelha aqui que ela poderia ir para o fígado aqui, ó? Quem Aham, tem probleminha aqui, o fígado é quem libera o combustível para a gente poder trabalhar. Quando tem um problema aqui, o fígado não libera porque acha que você está em repouso e você acorda cansado. Por isso, é fundamental que a gente durma bem. O colchão é muito importante para a gente dormir bem. Se a gente tem um colchão com mais do que 4 anos, ele pode estar aham. fazendo casinha, aí a gente começa a ter problemas aqui, ó. Se vocês forem tratar alguém, tem que ter certeza que ela está dormindo bem. Se ela não estiver dormindo bem, não vai funcionar direito isso aí.
Na próxima página da apostila, vocês têm a página 23, vocês têm. Deixa eu ver onde que eu estou aqui. Tá aqui, ó, essa página aqui, né? Uhum. Isso. Tem a função do sistema nervoso simpático na coluna da direita. Olha o que o simpático faz. Olho, dilata a pupila e abre os olhos. Quando isso não funciona, o que você tem? Tique nervoso. O pessoal diz que é um tique nervoso, que o olho começa a tremer. Uhum. Coração, aumento do volume, da frequência cardíaca, da força de contração. Quando você tem problema ali, arritmia, descompasso do coração. Respiração, aumento da sensibilidade, dilatação dos brônquios, do fluxo sanguíneo. Quando você não tem isso aí, respiração superficial que não completa. Na digestão, quando você tem problema, azia, refluxo, hérnia de hiato, gastrite, pode até escrever úlcera aí do lado. E na bexiga, aumento da frequência urinária. Então, eu deixei tudo prontinho para vocês poderem examinar e entender o que acontece quando a gente tem problema naqueles órgãos que vocês pintaram de vermelho. Tá? Uhum. Vocês sabem o que é uma hérnia de hiato? Não? Eu não sei, Rubens. Não, Então, Só ó. queria fazer uma pergunta antes. Ah, Espera aí que eu vou formular ela. Pode continuar. não, ó. Aqui está descendo o esôfago, tá? As duas paredes, uma de cada lado. Uma fecha. Ó, uma fecha. A outra, em vez de fechar, de tanto tempo que ela ficou sem o sinal nervoso, ó, ela faz uma bolsa assim, ó. Isso aqui chama-se hérnia de hiato. Essa bolsa que depois tem o estômago aqui embaixo, ó. Tudo isso aconteceu porque de um lado o nervo vinha e do outro lado não vinha. Conseguiu formular, Taíde? Deixa eu perguntar. O problema da vista de ficar piscando são os dois olhos ou um só? Um só. É só um lado que fica comprometido. Pois então, é o lado direito, né? Não necessariamente. Ali nesse Ah, desenho era o direito. Eu não sei qual é o lado. isso. Ah, então tá bom, eu entendi que era do lado direito por causa do desenho. Então tá bom. É qualquer um. É um deles, mas nunca vai ser os dois. Tá bom. Para ti, qual é que treme? Nenhum, não. Eu conheci uma pessoa uns 8 anos atrás, mas ela piscava nos dois mesmo. Tá bom. E eu estava de passagem, fui ver uma palestra e essa pessoa estava lá e eu pensei nisso. Até falei com a minha irmã, tudo, mas depois não era nada disso, não. Inclusive, a mulher era esposa de um médico. Mas médico não sabe disso, não, viu? Uhum. A maioria não sabe disso aqui. Os E médicos, eles se especializam mais quando tem que operar, né? Isso aqui não precisa operar. entendi. Eu acho que, eu não sei o que aconteceu com a pessoa. Porque lá em São Paulo, eu moro em Minas, sabe? E eu estava lá passeando.
Entendi. Pode seguir aí. Tá bom. Semana que vem eu vou perguntar para vocês por que que a gente pintou só isso. Quero ver se vocês sabem responder, tá? Até vocês podem anotar num papel quais são as vértebras que mais dão problema. 1 e 2, 6 e 7 6 e 7 e L2. Tá bom, deixa eu mostrar uma coisinha para vocês. Aqui. Onde que o corpo fabrica as emoções, então? No sistema nervoso emotivo, que é esse que está verde aqui, ó. É ali que se fabrica as emoções. Aqui está mostrando uma ressonância magnética de uma pessoa que estava enfrentando um dilema ético. Faço ou não faço? E aqui onde vocês estão vendo essa luzinha é onde fica o freio das pessoas. A gente pode pensar um monte de coisa, mas nós não fazemos um monte de coisa por causa deste freio que nós temos aqui. Ó, freio. Fica aqui na frente. Quando uma pessoa bebe, ela como é que eu vou dizer para vocês? Ela perde esse freio. O álcool entorpece e esse freio não funciona. Como é que a gente sabe que uma pessoa está bebendo demais? Quais são os sinais que ela dá? Começa a falar alto, começa a rir. Aí perdeu o freio. Aí começa a dizer coisa que não diria numa outra situação. É porque perdeu o freio. Só para vocês saberem onde fica o freio. Na aula que vem, nós vamos falar sobre estresse, depressão e qual é a relação disso com aquilo que estamos estudando, tá bom? Então, uma boa semana para todos vocês. Daqui uma meia hora, o link da aula já vai estar postado, tá? Tudo de bom para vocês. Professor também, professor, tudo de bom. Então, boa semana. Tá bom, tchau, tchau. Tchau, tchau.